Eu saúdo neste momento os meus irmãos e minhas irmãs que são inscritos aqui no meu canal com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Meus queridos irmãos, eu vou neste momento deixar aqui uma palavra de meditação para todos nós, que se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 53, verso 1 em diante, que diz assim: Quem, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, enfermo de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, esta palavra aqui em Isaías esta palavra aqui em Isaías capítulo 53, a gente vemos aqui, o Espírito Santo falando através do teu servo Isaías, revelando para Isaías os sofrimentos que iam se seguir, os sofrimentos do Messias. O Espírito Santo revelando a Isaías os sofrimentos que Cristo passaria nessa terra, por nós, por mim, por você, que servimos a Ele, até mesmo por aqueles que ainda não servem a Ele, por toda a humanidade, enfim, até mesmo por aqueles que o crucificaram. Mas, irmãos, esta palavra aqui, eu poderia usar ela para falar da morte de Cristo na cruz. Eu poderia usar ela até mesmo para falar da redenção que nos foi oferecida através da morte de Cristo na cruz. Mas eu não vou usar essa palavra para falar isto. Eu vou usar esta palavra, Isaías 53, para falar, o Senhor colocou no meu coração, sobre a ingratidão dos cristãos. A ingratidão dos cristãos quanto à morte de Cristo na cruz. Irmãos, porque hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que se diz crente, muitas pessoas que se diz cristão, irmão, mas eles não dão um pingo de valor nessa tão grande salvação que o Senhor nosso Deus nos concedeu através da morte de seu Filho Jesus. Irmão, eu não estou falando dos ímpios, eu não estou falando do povo do mundo, ali que está no teu pecado, na tua imundície, que não conhece a Cristo, não. Eu estou falando, irmão, dos próprios cristãos, dos próprios crentes. A ingratidão, irmão, dos crentes quanto à morte de Cristo, irmão, é muito sério. Irmão, a gente vemos pessoas que se diz um crente, que se diz um cristão, irmão, mas eles não dão um pingo de valor em Cristo e nem em Deus. Eles não dão um pingo de valor, irmão, em todo esse sofrimento que Cristo passou aqui, que nós acabamos de ler aqui em Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 7. Depois você lê aí na tua casa, que o Espírito Santo estava ali revelando, através do seu servo profeta Isaías, os sofrimentos que se seguiriam na vida de Cristo, tudo que Cristo ia passar por mim, por você naquela cruz, toda a humilhação, irmão, o desprezo, irmão, tanta coisa que Cristo passou ali para levar o meu pecado e o teu pecado, irmão, para que hoje eu e você pudesse receber, aleluia, Jesus, o direito de sermos transformados em filhos de Deus. Mas, infelizmente, os próprios cristãos, irmão, têm desprezado, não têm dado valor, aleluia, Jesus, nesta tão maravilhosa graça. Muitos têm pisado no sangue de Cristo. Muitos têm feito da salvação, irmão, como fosse um pano de chão. Os próprios cristãos, irmão, não estou falando de gente aí da tua religião, eu não estou falando de ímpio, não, estou falando aqui dos crentes, de nós que somos cristãos evangélicos nessa terra. Muitos que se dizem que são evangélicos têm feito, irmão, da salvação como fosse um pano de chão,
Tem feito do sangue de Cristo como fosse um nada, como fosse água. Aleluia, Jesus, como fosse nada. Tudo aquilo que Cristo passou para dar uma tão grande salvação dessa para mim e para você. Irmão, salvação não é brincadeira. Irmão, salvação é a coisa mais séria que existe nessa humanidade. Aleluia, Jesus. Olha o que Cristo passou para que hoje para que hoje eu e você pudéssemos, irmão, estar na presença de Deus. E muitos não dão valor. Aleluia, Jesus. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, muitos crentes religiosos, muitos crentes são só religiosos, mas temor de Deus não tem, amor a Deus não tem. Porque se você tivesse amor por Deus, você vive uma vida nessa terra para agradar a Deus. E nós temos visto o contrário. Muitos crentes nessa terra, muitas pessoas que se diz evangélica, não dão valor nessa salvação. Fica vivendo uma vida de qualquer maneira, fica no pecado, fica na sua vida imunda, cheia de coisa que não presta, servindo a Deus de qualquer maneira, no pecado. Hoje em dia vocês não dão valor na salvação. E vocês dizem que são crentes. Até mesmo tem uma palavra que diz que o apóstolo Paulo escreveu que muitos profanando o sangue de Cristo, muitos profanando o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, e pisando no sangue de Cristo, jogando a palavra de Deus para trás das suas costas, como se você não conhecesse o Deus que você serve, como se você nem conhecesse a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas temos até um exemplo, né? Aqui na época de Isaías, irmão, aqui na época de Isaías, aquele povo estava tão terrível, irmão, o povo que se dizia servir a Deus, que o Senhor disse que ele só honrava a Deus de lábios. Aquele povo só honrava a Deus de lábios, mas o coração, né, estava muito longe de Deus. E nós temos visto muitos cristãos, aleluia, Jesus, desse jeito hoje em dia. Aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para mim abominações, e as luas novas os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as minhas mãos, escondo de vós os meus olhos, meu Deus. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai ao oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu Deus. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. Irmãos, essa palavra aqui, irmão, se trata do tempo de Isaías. Irmão, o próprio povo de Deus no tempo de Isaías, irmão. Irmãos, eles queriam servir a Deus de qualquer maneira. Irmão, eles não estavam naquela santificação com Deus. Eles queriam entrar na presença de qualquer maneira, a presença de Deus de qualquer maneira. Nós vemos aqui, irmão, no versículo 12, que o próprio Deus falou para eles: quem mandou vocês abrir as portas da minha casa? Irmão, chega até um versículo na palavra de Deus que o Senhor diz ali no livro de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aqui no livro de Malaquias, irmão, o Senhor diz para o povo:
Aleluia, Jesus. Quem dera que as portas da minha casa fossem fechadas. Irmão, porque aquele povo queria servir a Deus de qualquer maneira. Irmão, eles queriam pisar no templo do Senhor. Irmão, eles queriam pisar nos atos de Deus de qualquer maneira. Irmão, é igualzinho, irmão, está acontecendo hoje em dia. Os cristãos querendo servir a Deus de qualquer maneira. Irmão, os cristãos não dão valor, não dá um pingo de valor na salvação que Cristo nos concedeu naquela cruz. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Aleluia, Jesus. Muitos irmãos servem a Deus por aparência. Muitos servem a Deus, irmão, para fazer bonito para o homem e para a mulher, mas não tem amor a Deus. Aleluia, Jesus. Porque se vocês tivessem amor a Deus, você procurava colocar sua vida na posição com Deus. Irmão, porque a palavra de Deus diz que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Aleluia, Jesus. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. Nós não podemos honrar só a Deus de lábios, como esse povo aqui fazia. Esse povo honrava a Deus de lábios. Nós temos que honrar, irmão, a Deus com a nossa própria vida. Nós temos que honrar, irmão, a Deus com a nossa própria vida, não é só de boca para fora. Dizer que você é um crente é muito fácil. Aleluia, Jesus. Dizer que você é um crente, aleluia, é muito fácil. Mas, glória a Deus, aleluia. Fazer a vontade de Deus verdadeiramente é vocês não querem. Estava procurando aqui um versículo, irmão, mas eu não consegui achar. Um versículo também que o Senhor disse para o povo: afasta de mim o estrépito dos teus cantos, afasta de mim o barulho das tuas violas. Irmão, porque Deus não queria nem ouvir, não queria nem ouvir o louvor do povo. Irmão, Deus tinha nojo até de ouvir o louvor do povo de Israel. Irmão, Deus tinha nojo até da oração do povo de Israel. Irmão, o Senhor escondia os olhos deles quando eles oravam. Irmão, porque Deus tem nojo do pecado. Irmão, porque Deus tem nojo de pessoas que dizem que servem a Deus, mas a sua vida, irmão, é terrível diante da presença de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre homem e Deus, porque Deus é santo. Irmão, e para nós servir a Deus, irmão, mas para nós servir a Deus, nós temos que servir a Deus com uma vida de santidade, com uma vida de santificação. Aleluia, Jesus. É assim que nós podemos, irmão, honrar a Cristo. Irmão, é assim que nós honramos a Cristo, vivendo uma vida, irmão, de temor a Deus, não vivendo de qualquer maneira, para que você possa dar valor, ó, nisso aqui que está escrito no Isaías 53, para que você possa dar valor nessa morte que Cristo padeceu por mim e por ti naquela cruz. Aleluia, porque muitos não dão valor. Muitos não olham para esse sofrimento de Cristo. Irmão, isso aqui é caso dos cristãos analisar. Como você tem vivido a sua vida aqui. Você diz que é crente, você diz que ama a Deus, mas você não procura examinar a tua própria vida na presença de Deus para ver se você está agradando a Deus ou não. Porque o Senhor diz na tua palavra: examine o homem a si mesmo para ver se ainda está na fé, para ver se ainda, irmão, você está naquela agradando a Deus. Aleluia, Jesus. Mas muitos hoje em dia procuram examinar a vida do teu irmão. Muitos hoje em dia procuram examinar a vida da tua irmã, né? Não é assim? Muitos hoje em dia vão na igreja para examinar a vida do teu próximo, mas para examinar a tua própria vida na presença de Deus, como está a sua vida, a sua situação espiritual diante de Deus, vocês não examinam, mas a vida do teu irmão, da tua irmã, você quer examinar, você quer julgar, você quer criticar. Mas às vezes, irmão, a trave está no teu próprio olho. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o defeito não está no irmão, não está na irmã. Muitas vezes o defeito não está na igreja, o defeito está na tua própria vida. Aleluia, Jesus. Na tua própria vida, que você gosta muito de examinar o próximo, mas às vezes o teu defeito está na tua própria vida. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus manda examinar o homem a si mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Para ver se está na fé. Então, irmão, é isso. Muitos hoje em dia não dão valor nessa salvação que Cristo nos deu. Aleluia, nesse tão grande sofrimento que ele passou, irmão, que está escrito aqui no livro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, o próprio povo de Israel, eles não ouviu a Cristo. Irmão, o próprio povo de Deus, eles não davam valor em Cristo. Eles fez de Cristo, irmão, como fosse um lixo, como fosse um nada. Irmão, hoje em dia a mesma coisa é os cristãos. Os cristãos, a maioria são fariseus. A maioria, irmão, serve a Deus de aparência. Aleluia, Jesus. A maioria serve a Deus de aparência. Não tem um pingo de temor de Deus. Honra a Deus pelos lábios. Fala do nome de Deus. Muitos até pregam a palavra. Mas o coração está longe de Deus há muito tempo. O temor de Deus não tem mais. Aleluia, Jesus. Só aquela aparência ali, tá? Aquela aparência. Tem nome de que vive, mas está morto. É bem claramente falando isso.
como está ali no livro de Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto há muito tempo. Eu não estou falando mal de morte física, eu estou falando de morte espiritual, porque a morte física, ela não é o fim de tudo. A pior morte é a espiritual. Às vezes a pessoa está na presença de Deus, mas ela já está morta espiritualmente há muito tempo. Ela tem nome de que vive. Nossa, você olha para a pessoa, parece que é até um servo, uma serva de Deus verdadeiramente, mas só Deus sabe o estado que está. A alma da pessoa manchada, podre diante de Deus. Irmão, só Deus sabe como está a vida espiritual dessa pessoa. Aleluia, Jesus. Não dão um pingo de valor em Cristo. Aleluia, Jesus, porque os verdadeiros cristãos que dão valor nessa tão grande salvação, os verdadeiros cristãos que levam a sério servir a Deus, que olha, irmão, para essa palavra aqui, aleluia, Jesus, e você vê tudo que Cristo passou por mim e por ti, irmão, você não faz. Você renuncia tudo nessa vida. Os verdadeiros cristãos renunciam tudo nessa vida para agradar a Deus. Irmão, os verdadeiros cristãos, eles procuram agradar a Deus a cada dia nessa terra. Procura a cada dia estar se santificando. Procura, irmão, a cada dia estar na posição com Deus. Porque esses sim dão valor na morte de Cristo. Esses sim dão valor, né, no que representa todo esse plano de salvação que o nosso Deus nos entregou através da morte de seu Filho Jesus. Esses sim dão valor em Cristo. Dão valor na salvação. Os verdadeiros cristãos que estão caminhando cada dia mais no caminho estreito, cada dia procurando agradar mais a Deus, cada dia procurando se examinar na presença de Deus, esses dão valor em Cristo. Mas os crentes mundanos não. Os crentes mundanos, você troca Deus por uma calça comprida. Você diz que é uma mulher de Deus, que é uma evangélica. Você sabe que o teu Deus não aceita uma mulher usar uma calça, mas você troca Deus por uma calça comprida. Você troca Deus por uma maquiagem. Você troca Deus por um alisamento de cabelo. Você troca Deus pela tua vaidade. Você troca Deus, você que está no segundo casamento. A palavra de Deus diz que segundo casamento é adultério. Você troca Deus por um marido que não é nem seu. Aleluia, Jesus. Você troca Deus por uma fornicação. Para você ficar vivendo em prostituição e fornicação, sem ser casado. Aleluia, Jesus. Se prostituindo, ficando com um com o outro. Mas servir a Deus não quer. Aleluia, Jesus. Servir a Deus na totalidade da palavra não quer. Aleluia, Jesus. Mas servir a Deus pela metade não vai te, servir a Deus pela metade não vai te levar para o céu. Para servir a Deus, nós temos que servir o Senhor de corpo, alma e espírito, com plena certeza de salvação, com plena certeza, irmão, de querer agradar a Deus. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. Muita pessoa acha que vai entrar no céu de qualquer maneira. Muito serve a Deus, está dentro da casa de Deus há 30, 40, 50 anos, mas não tem um pingo de temor de Deus. Não tem amor de Deus, não tem amor a Deus. Porque o Senhor diz que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, é aquele que ama a minha palavra, que vive ela. Como você ama a Deus? Um exemplo. Uma esposa diz que ama o marido, mas como que aquela esposa vai provar que ama aquele marido? Ela vai provar que ama o marido, agradando o marido dela, sendo fiel ao marido dela. Assim é eu e você que somos filhos de Deus. Como eu vou provar que amo meu Deus, agradando o meu Deus, vivendo aquilo que o meu Deus falou na sua palavra? Porque isso aqui é a palavra de homem não, irmão. Isso aqui é a palavra que saiu da própria boca do próprio Deus. Se você amasse a Deus, você cumpriu o que está aqui dentro. Você cumpriu o que está aqui dentro. Assim que você prova que ama a Deus. Aleluia, Jesus. Você não... Como ele diz aqui, ó. Vou ler aqui mais uma vez. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Sabe o que é isso? É aquele crente que está todo dia dentro da igreja, mas não tem um pingo de temor de Deus. Só honra a Deus de lábio. Abre aquela bocona grande para a glória a Deus, para a aleluia. É isso que ele está falando aqui. Honra a Deus. Ah, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus. Ah, eu sou... Nossa. Mas vive com a Bíblia embaixo do braço. Você só honra a Deus de lábios. Mas a sua vida, ele está falando da própria vida, do coração. O coração da pessoa está longe de Deus há muito tempo. Nós temos que honrar, irmão, a Deus com a nossa própria vida. Não é só de boca. Porque honrar a Deus de boca, até o ímpio pode fazer isso. Eu já vi até ímpio falando de Deus. Ah, eu amo a Deus, eu isso e aquilo. Mas não. O verdadeiro cristão não é assim. O verdadeiro cristão, ele ama a Deus com a sua própria vida. Ele honra a Deus com a sua própria vida. Como está ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Que nós honramos a Deus com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, em santificação e honra diante de Deus. E muitos não tá honrando a Deus com o seu corpo, com a sua vida. Além com as tuas maneiras de viver. Nega a Deus por tantas coisas. Você diz que é um cristão, você diz que é um evangélico, um crente, mas você nega a Cristo
Você nega a Cristo com as suas próprias atitudes erradas, com a sua própria vida, com as palavras que saem da tua boca, com o ódio do teu coração, com a tua vaidade, sabendo que essas coisas vai te impedir de. Essas coisas impedem você até de agradar a Deus aqui em vida, quanto mais você de entrar no céu. Como que você quer passar a eternidade com Deus no céu, se você não vive a palavra de Deus? Como que você vai entrar no céu, se você não obedece a palavra de Deus, se você não vive? Como que você diz que ama a Deus desse jeito? Isso é hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Isso se chama ser hipócrita. Os hipócritas não herdarão o reino do céu. Aleluia, Jesus, isso é hipócrita. O verdadeiro cristão que ama a Deus, ele procura agradar a Deus. Ele anda na presença de Deus com retidão, com santidade, com justiça. Ele anda pelo caminho estreito. O verdadeiro cristão que procura agradar a Deus, ele examina a palavra. Ele examina a palavra de acordo com a sua vida, para ver se a sua vida está pautada dentro das Escrituras. Como diz ali no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Irmão, a palavra do Senhor que nos ensina o caminho que nós devemos andar. O verdadeiro cristão, irmão, ele anda dirigido pela palavra. Ele não anda dirigido pelo homem, pelo irmão, não. Pelo pastor, não. Muita pessoa fala assim, eu vou perguntar pro pastor se isso aqui pode, se aquilo pode, se aquilo aqui tá na palavra. Irmão, você não tem que perguntar para nada para homem, para mulher. Você tem que andar pela palavra. Irmão, você tem que procurar perguntar para o Espírito Santo te ensinar como você deve viver nessa terra. Você tem que perguntar para o Espírito Santo, não é para homem, para mulher. Você não tem que olhar para A, para B, não. Aleluia, Jesus. Se o A e o B quiser ir para o inferno, você vai querer junto? Porque salvação é individual. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para, como diz ali Cristo, no livro de Isaías, olhai para mim, vós todos os confins da terra, e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Ele não está mandando olhar para o homem, para a mulher. Ele não está mandando você olhar para quem está de qualquer maneira, não. Um exemplo, às vezes a pessoa está na casa de Deus, servindo a Deus fielmente. Aí aparece um ali, um endemoniado usado por Satanás, que diz que é um homem, uma mulher de Deus. Aí às vezes fala uma palavra contigo, entristece você. Não vou mais servir a Deus porque o irmão me magoou, a irmã me magoou. O irmão me entristeceu, o pastor me entristeceu. Mas Jesus te entristeceu? Foi Jesus que te entristeceu? Foi Jesus que te magoou? Quem que estava ali, irmão, na vida daquele irmão, daquela irmã, era o diabo. Você não tem que largar a mão de Cristo. Você não tem que deixar de servir a Cristo por causa de homem e de mulher, não. Aleluia, Jesus. Nós temos que, irmão, firmar a nossa fé em Cristo. Aleluia, Jesus. Às vezes a pessoa fala, às vezes um pastor, um irmão fala uma palavra contigo. Aquilo ali já é motivo de você querer voltar para trás. Aquilo ali já é motivo de você querer largar a mão de Cristo. Por causa das provas, por causa das lutas, das perseguições também, muitas vezes. Outros, por causa que eu acabei de dizer aqui. Às vezes o irmão ou a irmã fala uma palavra contigo, que te entristece. Aquele irmão me entristeceu. Aquele irmão me entristeceu. Eu não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus. Irmão, nós temos que ser forte. Nós temos, irmão, que olhar para Cristo. Aleluia, porque o irmão, a irmã não vai poder te levar para o céu, não. Irmão, porque muitos estão vivendo dentro da casa de Deus na carne. E se você que está vivendo em espírito, você não tem que olhar para os que estão na carne. Você tem que olhar para Cristo. Cristo. Aleluia, Jesus. É bem verdade que hoje que o Senhor nos diz na sua palavra que todos têm que ser o exemplo para os seus irmãos, para como servir a Deus, principalmente para os novos convertidos. Mas, se não tem exemplo, você vai se exemplar em Cristo. O seu espelho vai ser Cristo. Aleluia. Se não tem um exemplo de um homem e de uma mulher na tua igreja para você copiar, você copia Cristo. Porque Jesus é o maior exemplo de santificação. Jesus é o maior exemplo, irmão, de autonegação, de abnegação. Irmão, Jesus é o maior exemplo de obediência ao Pai. Você não precisa estar copiando o homem e a mulher, não. Olhando para o homem, olhando para a mulher, que muitas vezes não tem um bom exemplo, um bom testemunho para te dar. Olha para o exemplo de Cristo, olha para a palavra, porque a palavra é luz que ilumina os meus caminhos, diz o Salmo 119. Aleluia, Jesus, o Salmo 119 diz, aleluia, Jesus, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Salmo 119, aleluias, glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Irmão, a palavra do Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Você não tem que estar olhando para A e para B, não. Às vezes tem pessoa que só vai na igreja para reparar a vida do irmão, para julgar a vida do irmão. Muitos gostam de examinar o teu próximo, mas o Senhor manda na sua palavra nós examinar a nossa própria vida. Porque muitos perdem o tempo examinando a vida do teu irmão e da tua irmã e examina a tua própria vida. Depois você ainda vai para o inferno. Porque o tempo que você perdeu examinando a vida do teu irmão e da tua irmã, você não perdeu examinando, você devia ter examinado a tua própria vida.
as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados diante de Deus, que você precisava de libertação e você perdeu examinando o tempo da vida. E você perdeu tempo dentro da igreja examinando a vida do teu irmão, da tua irmã. Aleluia, Jesus. E irmão, eu não estou falando aqui sobre pregar doutrina, ok? Aqui eu não estou falando sobre pregar doutrina. Pregar doutrina, pregar a verdade não é julgar. Eu estou falando aqui sobre o julgamento que a pessoa faz para a vida do teu irmão, da tua irmã. Tipo assim, vamos dar um exemplo. Ah, você viu aquela irmã que está fazendo isso, está fazendo aquilo? Irmão, nós não temos que estar julgando a vida de ninguém. Nós prega a doutrina, nós prega a verdade, obedece quem quer. Mas julgar o teu irmão é pecado. O Senhor diz na tua palavra: com a mesma medida que usardes para medir, será usada para medir a vós. Nós não temos que estar julgando a vida de ninguém, nós temos que estar examinando a nossa própria vida diante da presença de Deus, como que tá. Que cada um, irmão, fique conforme quer. Se o irmão e a irmã quer ficar de qualquer maneira, que fique. Aleluia, vamos examinar a nossa própria vida. Irmão, porque Cristo já está às portas. Aleluia, não é tempo de ficar perdendo tempo com meninice, não. Com picuinha, não. Hoje muitos têm perdido tempo na presença de Deus com picuinha, com meninice, com disse-me-disse. Irmão, isso é falta de maturidade espiritual. Isso é falta de maturidade espiritual. Aleluia, Jesus, é falta de ter um verdadeiro encontro com Cristo. Aleluia, Jesus. Muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está dentro de mim. Muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos negando a Cristo por causa de uma calça comprida? Aleluia, Jesus. A pessoa sabe que o caminho largo leva para o inferno, mas tá no caminho largo, tá na porta larga. Aleluia, Jesus. Nega a Deus por causa de uma calça comprida. Nega a Deus por causa de um segundo casamento, do marido que não é nem seu. Nega a Deus por causa de uma maquiagem. Nega a Deus por causa de um salto alto. Por causa de uma depilação. Por causa de tirar uma sobrancelha. Por causa de alisar um cabelo. Jesus, tenha de misericórdia. Nega a Deus que é a sua própria vida. Porque muitas vezes, irmão, negar a Deus não é só de boca, não. Não é só uma pessoa vir colocar uma arma na tua cabeça e falar assim: ah, você nega Jesus, você está negando a Deus com a sua própria vida, com a tua vida de rebeldia, de imundície na presença de Deus. Aqui, ó. Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante, irmão. Presta atenção. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Ou seja, de oração, de jejum, de tudo que o crente fica fazendo na presença de Deus. Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de carneiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Irmão, Deus não queria nem que esse povo entrasse na casa dele. Olha, irmão, para você ver. Não tragais mais ofertas em vão. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sabros, e a convocação das congregações, ou seja, os cultos. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Irmão, Deus não queria nem que o povo de Israel se juntasse na presença dele. Deus não queria nem que eles abrissem as portas para fazer culto. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de suportar. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, meu Deus. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmão, nessa época aqui de Isaías, o Senhor não queria nem que o povo de Isaías entrasse dentro da casa dele. O Senhor não queria nem que o povo colocasse os pés e mão dentro do templo dele. Irmão, de tanto que aquele povo estava contaminado. O Senhor não queria nem que eles colocassem os pés na casa dele. E hoje muitos dizem: ah, que besteira. Ah, Deus não liga para isso, Deus não liga para aquilo. Irmão, você está ouvindo a palavra, você está se fingindo de surdo.
Você está se fazendo de surdo, de cego. Irmão, isso é falta de Bíblia na sua vida. Isso é falta de você examinar a palavra de Deus. O Deus de Israel, ele não queria nem que o povo colocasse os pés na casa dele. Irmão, o Senhor sentia nojo daquele povo. Porque o povo dizia que servia a Deus, mas era só de boca para fora. Eles estão com a vida suja, com a vida imunda na presença de Deus. Olha o versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Irmão, o Senhor queria uma santificação daquele povo. O Senhor queria, irmão, que aquele povo não ficasse só honrando a ele de boca para fora. O Senhor queria que o povo de Israel honrasse a ele, irmão. Sim, também com a boca, mas com a própria vida deles. Ele queria, irmão, que aquele povo tivesse uma vida de santificação. Ele queria, irmão, que aquele povo de Israel andasse no caminho estreito, no caminho reto. Ele queria que aquele povo de Israel, irmão, obedecesse a ele, obedecesse os estatutos, os mandamentos, as regras da palavra dele. Como o Senhor diz ali no livro de Isaías, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra e mais regra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Irmão, porque muita pessoa acha que servir a Deus de qualquer maneira. Mas o Senhor está falando na palavra dele, tem regra. Servir a Deus tem regra. Para você honrar a Deus, para você honrar esse sacrifício de Cristo, que eu acabei de ler ali no livro de Isaías 53. Para honrar Cristo, irmão, você tem que honrar com a sua própria vida. Vivendo uma vida de santidade, uma vida de justiça. Aí sim você vai provar que ama a Deus. Aí sim você vai honrar esse sacrifício que Deus fez por ti na cruz do Calvário. Aleluia. Você, para honrar a Deus, você tem que entrar pela porta estreita. Você tem que viver uma vida de santidade, de retidão na presença de Deus. Porque senão, irmão, Deus não recebe nem as suas orações. Deus não recebe nem o seu louvor. Deus, ele tem até nojo de você pisar os pés na casa dele. Aleluia. Irmão, eu vou até ler de novo. Irmão, porque isso aqui é tão sério, irmão, que dá até vontade da gente ler de novo. Irmão, porque depois o povo diz que nós estamos julgando. Irmão, olha o próprio Deus falando aqui. Isaías, capítulo 29, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Irmão, o Senhor não queria que aquele povo colocasse nem os pés dentro da casa dele. Meu Deus. Irmão, depois o povo diz que nós estamos julgando. Irmão, porque o povo estava com a vida imunda diante da presença de Deus. Olha, irmão. Como que é sério você servir a Deus, para você honrar a Deus, irmão, de verdade, para você dizer que você é um verdadeiro cristão, porque crente até o diabo é. Eu mesmo não suporto ser chamado de crente, eu não gosto que ninguém me chama de crente, de evangélico, irmão, eu gosto de ser chamado de cristão, porque nós temos que ser cristão, nós não temos que ser crente, nós temos que ser evangélico, não, irmão, nós temos que ser cristão, porque nome de crente, de evangélico, muitos têm por aí. Irmão, mas os verdadeiros cristãos, que vivem aqui para honrar a Deus com a sua própria vida, são poucos. Como o Senhor disse na sua palavra, como o Senhor disse, irmão, na tua palavra, que nós devemos viver na presença de Deus, em santidade, diante da presença de Deus, em toda a nossa maneira de viver, em palavras, obras, gestos e ações, atitudes, em tudo. É assim que nós honramos a Deus. Ali no livro de 1 Tessalonicenses, eu vou achar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de 1 Tessalonicenses. Assim, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, irmão. É para possuir o nosso vaso, que é o nosso corpo, a nossa própria vida diante de Deus em santificação e honra. Ou seja, aqui está falando que nós não honramos só a Deus de lábios, não. Nós honramos a Deus com a nossa própria vida, com o nosso corpo, com a nossa vida. Versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, como os ímpios, que não conhecem a Deus. Irmão, as coisas é muito séria. Você dizer, irmão, que é um crente é muito sério. Olha aqui, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Versículo 7, que é o mais sério. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8, mais sério ainda. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus,
que nos deu também o seu Espírito Santo. Meu Deus do céu. Irmão, quem despreza isso, quem despreza a palavra de Deus como ela é, você não está desprezando o homem, não. Você está desprezando ao próprio Deus. Está claramente aqui, ó. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmãos, não tem nem mais o que dizer. Para você honrar Deus nessa terra, para você dizer que é um verdadeiro cristão, você tem que viver uma vida de santidade, de santificação, uma vida pura, uma vida de pureza na presença de Deus, e não de qualquer maneira, do jeito que você acha que é para servir a Deus. Irmão, porque nós não podemos servir a Deus do nosso jeito que nós achamos. Nós não podemos servir a Deus, irmão, com achismos. Nós temos que servir a Deus do jeito que a palavra manda. Nós temos que servir a Deus do jeito que o Espírito Santo nos ensinou. E se ele ainda não te ensinou, você pede que ele te ensine. Aleluia, Jesus. Você não tem o Espírito Santo na sua vida? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos guia pelas veredas da justiça. É o Espírito Santo, irmão, que nos ensina todas as coisas. Aleluia, Jesus. Se você não tem o Espírito Santo, busque ter na sua vida. Aleluia, Jesus, para que ele possa te ensinar você como andar a Deus em cima dessa terra. Você como servir a Deus verdadeiramente. Não servir a Deus do jeito que você acha. Do jeito que o diabo te enganou, te ensinou errado. Do jeito que os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos ensinadores te ensinou. Porque nós não podemos ficar, irmão, ouvindo pela boca do homem, não. Você tem que ouvir o que o teu pastor ensina, mas você tem que buscar na palavra. O teu pastor te ensina daquele jeito? Confere na palavra para ver se tá. Confere na palavra se aquilo ali é da vontade de Deus. Igual ali os crentes bereanos. Quando o apóstolo Paulo chegou ali na cidade de Bereia para pregar o evangelho, eles foram examinar a escritura. Não é só porque, o apóstolo Paulo chegou. Nossa, o apóstolo Paulo é tão santo, aquele homem. Não, eles não estavam nem aí com isso. Eles foram examinar a escritura para ver se conferia nas escrituras o que Deus falava. Se é daquele jeito mesmo que o apóstolo Paulo estava falando, ou se era o jeito que Deus estava falando. Porque você vai preferir ouvir o homem ou Deus? Você vai preferir acreditar no homem ou em Deus? Aleluia, Jesus, porque os crentes de Bereia foram examinar. Eles não estavam nem aí, o apóstolo Paulo chegou, meu Deus, tudo que ele fala é verdade. Realmente o apóstolo Paulo era um homem de Deus, mas eles queriam saber da verdade. Eles foram examinar a escritura. Quantos crentes que vai perecer por não examinar a escritura? Porque o Senhor Jesus mesmo disse: o meu povo perece por falta de examinar a escritura. O meu povo é destruído por falta de examinar a escritura. Aleluia. Muitos vivem dentro da igreja, mas você não examina a escritura. Você não busca através do Espírito Santo saber te ensinar como você deve andar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 24, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Irmão, é para examinar. O Senhor manda nós examinar. A nós mesmos, como estamos diante da presença de Deus, todos os dias, e também examinar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Até mesmo no dia da Santa Ceia, aquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu: examine o homem a si mesmo, e depois participe desse pão e coma desse cálice. Quantos que têm participado da Santa Ceia com a sua vida errada? Quantos que têm participado da Santa Ceia com a sua vida imunda, cheia de imundícies na presença de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não está naquela santificação, não está vivendo uma vida de pureza, de santidade na presença de Deus, e ainda tem coragem de tocar na ceia, ainda tem coragem, aleluia, Jesus, de tocar na ceia, de estar diante da noiva do Cordeiro, para subir em cima de um altar para pregar a palavra, para subir em cima do altar para entoar um louvor a Deus. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo na presença de Deus porque você sabe que você não vai para o céu desse jeito. Você está perdendo tempo na presença de Deus porque o Senhor não recebe nem o seu louvor. O Senhor não recebe nem a tua oração porque Ele tem nojo da tua vida. Você precisa fazer um conserto. Você precisa fazer um conserto na presença de Deus. De ser um verdadeiro cristão. Eu não estou falando de crente. Eu estou falando de cristão. Porque o crente é só crente. Crê em Deus até o diabo crê. Eu estou falando você ser um cristão. Você ser verdadeiramente um homem que nasceu, uma mulher que nasceu de novo. Que tem verdadeiramente um compromisso de agradar a Deus para morar no céu.
Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Irmão, presta atenção nessa palavra. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. Irmão, imagina, pior ainda vai ser você entrar no céu. Se você não pode agradar a Deus em vida, como que você vai entrar no céu, criatura? Coloca a mão no juízo. Se a palavra de Deus está dizendo que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, quanto menos você vai poder entrar no céu. Vocês, crentes, que são só crente, precisa colocar a mão no seu juízo, precisa colocar a mão na sua consciência e fazer um exame na tua própria vida, diante da presença de Deus, enquanto Deus está te dando tempo, enquanto o Senhor tem dado graça na tua vida para você se arrepender, para você estar na presença dEle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Irmãos, isso aqui é só uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus, que venhamos, irmão, estar nos examinando a cada dia na presença de Deus, para ver se nós estamos dando valor nessa tão grande salvação que o Senhor nosso Deus nos deu através da morte de seu Filho Jesus naquela cruz. Vamos se examinar, irmão, a cada dia, para ver se nós não estamos pisando no sangue de Cristo, se nós não estamos profanando o Espírito de Cristo, o Espírito da graça. Vamos examinar, irmão, a cada dia nossa vida na presença de Deus, para ver se nós não estamos fazendo, irmão, da salvação como fosse um pano de chão. Porque muitos têm feito da salvação como fosse um pano de chão. Para você isso aqui não vale nada. Para você as coisas de Deus, a palavra de Deus não vale nada. Para você a palavra de Deus é um lixo diante de ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que venhamos, irmão, cada dia nos examinar na presença de Deus, para ver se nós verdadeiramente temos dado valor a esse sacrifício que Cristo fez por nós nessa cruz. Esse sacrifício que eu acabei de ler aqui no livro de Isaías 53. Aleluia, Jesus. E neste momento, aleluia, Jesus, eu deixo essa palavra de meditação para os meus irmãos, para minhas irmãs. Amém.